Vamos abrir as palavras do Senhor no texto de Hebreus, Epístola aos Hebreus, continuar a nossa exposição no livro de Hebreus, hoje no capítulo 6, dos versículos 4 a 8. Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 8. Na última mensagem, no texto lá de Hebreus, nós observamos que havia um problema sério com os destinatários daquela epístola. Eles haviam se tornado tardios em ouvir, e aquilo era um estado de imaturidade grosseira. Nós falávamos que eles precisavam de um amadurecimento, aquele amadurecimento estava tardando, e o autor de Hebreus já havia exortado a partir do capítulo 5, depois do versículo 11, para que eles realmente continuassem, eles aprimorassem o seu entendimento das coisas de Deus, para que eles realmente pudessem se nutrir das coisas de Deus, para crescer espiritualmente. Nós vimos alguns detalhes sobre isso, e entramos no capítulo 6, no versículo 1, observando que o autor exorta então aos seus destinatários, para que eles não continuassem aqueles ciclos de afastamento e aproximação, de distanciamento e aproximação, mas que eles parassem de lançar de novo e de novo as bases de arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Aquele ensino básico sobre os batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E uma das coisas que nós observamos na última mensagem foi que pessoas que não amadurecem, elas precisam recomeçar o tempo todo. E um sinal de imaturidade de alguém é ele continuar tendo que recomeçar o tempo todo e nunca construir, ou ter uma dificuldade imensa de construir algo permanente e duradouro ao lado de Cristo. E isso era muito ruim. Mas o capítulo 6, versículo 3, nos dá uma dica e começa e nos aponta um sinal. Isso faremos se Deus permitir. E aí ele abre um grande parêntese para aquilo que ele vai expor nessa noite, que começa no versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aberta a tua palavra, e agora que estejam abertos os nossos ouvidos e os nossos corações prontos para receber a boa semente, e que ela caia, e ela realmente germine, ela cresça e frutifique, a 30, a 60, a 100 por um, para que a glória seja do Senhor e o bem da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então nós retornamos ao assunto aqui, com um viés de nova advertência. É um parêntese. Existe a esperança de continuarmos e realmente crescermos, mas existe uma advertência em forma de parêntese. A letargia espiritual em que alguns daqueles ouvintes se encontravam poderia estar chegando em um ponto perigoso, muito próximo de uma apostasia definitiva. E é importante a gente reconhecer que existe uma linha muito tênue entre essa imaturidade persistente da completa apostasia que vem sobre a vida de alguns.
Existe uma condição espiritual que torna o arrependimento impossível, e esse é o tema dessa noite, porque é o tema dessa mensagem, desses versículos. Para expor esse perigo, o versículo 4 vai afirmar: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. A primeira pergunta que faremos aqui é: se o texto fala sobre um arrependimento impossível, a nossa pergunta é: quando o arrependimento se torna impossível? Eu quero deixar bem claro que o que nós estamos falando aqui não é que o perdão é impossível, ou o perdão se torna impossível. Nós estamos falando aqui é que o arrependimento se torna impossível para alguns. E aí vamos ver esse cenário. E aqui nós vemos aquelas pessoas que experimentam grandes bênçãos e têm tremendas experiências espirituais, experiências religiosas no contexto cristão. Aí são os versículos 4 e 5. Essas pessoas são iluminadas, elas provam o dom celestial, participam de alguma forma do Espírito Santo, provam a palavra de Deus, o poder de Deus, e então, em algum momento, num segundo cenário, num segundo momento, eles caem. E aqui o texto é muito rigoroso quando ele fala que essas pessoas crucificam, ao caírem, crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem abertamente à ignomínia. Palavra difícil, significa vergonha, escárnio, deboche. Então, aqui, essas pessoas caíram, e por isso, e por causa dessa exposição, elas chegam ao ponto de não ser mais possível que elas sejam renovadas para o arrependimento. Vamos olhar um pouquinho mais de perto. Então, quais são essas bênçãos que essas pessoas experimentaram na sua experiência religiosa? E aqui nós vemos a palavra iluminadas. Significa que a luz do Evangelho penetrou na vida dessas pessoas. Algumas delas viviam em situações extremamente tenebrosas, viviam nas trevas e foram iluminadas de alguma forma, ouviram alguma coisa, a fé bíblica de repente fez sentido, e de repente mudou o cenário em que ela se encontrava, e de repente aquele castelo de mentiras no qual ela se escondia foi confrontado, pecados foram expostos. Algumas dessas pessoas então experimentam o dom celestial. Dom, a palavra dom significa presente, então experimentaram um presente do céu, e de maneira mais específica se tornam participantes do Espírito Santo. O que significa isso? De alguma forma essas pessoas viram Deus, de alguma forma elas viram o Espírito Santo trabalhando ou ao seu redor ou neles mesmos. Viram, receberam oportunidades, coisas que, satisfações com as quais eles não estavam acostumados. Eles viram coisas importantes. É possível que eles tenham até vivenciado convicção de pecado. É possível. E aí o cenário continua. Algumas pessoas podem ter provado a boa palavra de Deus. Pode ser que eles tenham frequentado a igreja, podem ter ouvido sermões, podem ter ido na escola dominical, e de repente eles começam a ouvir temas que são importantes para a nossa vida, e eles experimentam a palavra, eles provam a palavra. E aqui nós podemos entender que provar a palavra significa você receber um ensinamento, um princípio, e toda vez que aquele princípio, que é verdadeiro da palavra, é aplicado, é posto em prática, a pessoa recebe bênçãos. A pessoa é abençoada. Então, existe aqui algo que está sendo proveitoso na sua vida. Elas também podem ter experimentado os poderes do mundo vindouro. E aqui uma alusão ao poder do reino de Deus que acompanha a pregação do Evangelho. Lá, Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4, nós já tínhamos ouvido falar sobre esses poderes que acompanham aí a pregação do Evangelho. Quando o autor de Hebreus fala:
Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aqui fala, a salvação que tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, aqui o Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus deu testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Nós não acreditamos que o nosso Deus é um Deus que não faz milagres. Nós não acreditamos que o nosso Deus é um Deus diferente hoje do que era antigamente. Apesar de Deus poder trabalhar de maneira diferente hoje, Ele ainda não é limitado pelo impossível e jamais será. Então, o mesmo Deus que operou no passado pode operar hoje. Essas pessoas podem ter visto Deus em operação, pode ter visto Deus fazendo coisas incríveis, suprindo, vindo com suprimento no momento certo, vindo com cura quando ninguém mais acreditava. Pessoas que puderam então experimentar coisas tremendas, mas mesmo assim, isso não foi suficiente. Mesmo assim, isso não as sustentou. E isso nos dá um grande alerta, porque não é o fato da gente experimentar isso tudo que garante que alguém não abandonará a fé. Tem algumas igrejas que fazem a sua pregação, a construção da sua fé em cima de milagres e maravilhas, achando com isso que as pessoas vão se apegar e não vão abandonar. Isso não é garantia. Milagres, maravilhas não são garantias para que alguma pessoa realmente permaneça na fé. O próprio Senhor Jesus adiantou que muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus. E Ele cita especificamente muitos que naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então o Senhor Jesus dizendo, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os que praticais a iniquidade. Porque essas pessoas, infelizmente, caem. E aí nós vemos o texto falando sobre essa queda. E é importante identificar essa queda de perto. O texto nos afirma que não é apenas uma queda em pecado, não é apenas um tropeço moral, é uma queda definitiva, a ponto de crucificarem para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha. Ou seja, a pessoa se afasta de Cristo, da igreja e de todas essas bênçãos que ela estava recebendo, desprezando o valor dessas realidades, e vai atrás de outras coisas, de outras fontes de prazer e de satisfação. Eu não quero dizer com isso que pessoas que se afastam de Deus estão definitivamente nesta categoria de queda definitiva. Não quero dizer isso. Mas pessoas que se afastam de Deus estão perigosamente no caminho de novamente crucificarem para si mesmos a Cristo Jesus e expô-lo à vergonha. O que significa crucificar novamente Jesus Cristo, o Filho de Deus? Precisamos lembrar que Jesus foi crucificado pela primeira vez para comprar para si mesmo um povo e santificá-lo para si. E é por isso que Ele derramou o seu precioso sangue. Ele morreu para nos tornar puros, santos e completamente dedicados a Ele, exclusivamente dEle. Quando viramos as costas a essa pureza, a santidade, a devoção para a qual nós fomos comprados, nós estamos dizendo sim a toda a impureza, ao mundanismo, à incredulidade que levaram Jesus à cruz no primeiro lugar. Com essas nossas atitudes, estamos dizendo que no que dependesse de nós, Jesus iria de novo para a cruz. Essa é uma expressão de desprezo pela obra
de Cristo. Por isso, traz vergonha. Quando uma pessoa faz uma escolha determinada de rejeitar o caminho, a verdade e a vida, quando alguém escolhe o seu próprio caminho, a sua própria vontade, os seus próprios prazeres fugazes, com as suas ações ela declara que eles são mais valiosos do que Cristo, que deu sua própria vida por ela. Essas coisas, elas se tornam mais valiosas que o amor de Jesus, melhores do que o caminho de Jesus, mais sábios do que os planos e propósitos de Deus. Isso com certeza significa crucificar mais uma vez a Cristo. Rejeitar Jesus, meus irmãos, e rejeitar a vida aos pés de Jesus é expô-lo à mesma vergonha que ele passou quando aqueles que deveriam recebê-lo com alegria gritaram: não solta-nos esse, solta-nos Barrabás. E ainda hoje podemos ouvir a resposta à pergunta de Pilatos: o que farei com esse chamado Cristo? Crucifica-o. Ainda grita uma grande multidão. Rejeitar Jesus e o seu caminho é expô-lo ao mesmo vexame daquele marido fiel e amoroso que vê sua esposa se entregar à prostituição, aos seus amantes, gastando com eles os recursos do seu próprio marido. Como foi ensinado na vida do profeta Oséias e é declarado no Antigo Testamento também, o papel que os israelitas fizeram contra Deus. Prestem bem atenção, irmãos. Aqui nós podemos entender que toda a rejeição definitiva a Deus é uma exposição da obra da cruz à vergonha, à inutilidade, uma desconsideração absoluta. E isso é o que diz crucificar novamente a Cristo e expô-lo à vergonha. Uma coisa é uma pessoa que não conhece a Deus resistir a Cristo. Outra coisa é uma pessoa que esteve na igreja, foi iluminada, experimentou o dom celestial, participou das bênçãos do Espírito Santo, experimentou a boa palavra de Deus, viu que dá certo confiar em Deus, experimentou os poderes da era por vir, e essa pessoa desprezar todas essas coisas e dizer não para Deus. O autor nos diz que nesse ponto, é essa rejeição definitiva que faz com que o arrependimento dessas pessoas se torne impossível. Prestem bem atenção que não significa que não haja, mais uma vez eu enfatizo, a possibilidade de perdão. O que está se falando aqui é que não há possibilidade de arrependimento. E esse é um cenário terrível, assolador e muito preocupante. Então a segunda pergunta que nós gostaríamos de fazer: mas se é assim, como é que nós podemos entender isso à luz da doutrina da perseverança dos santos? Porque esse texto, ele é escolhido e usado por pessoas que não acreditam na perseverança dos santos para dizer: está vendo? A pessoa pode perder a salvação. Está aqui, ó, Hebreus 6:6. Como é que isso pode ser conciliado com a doutrina da perseverança dos santos? Será que nesse ponto nós estamos dizendo que alguém perde a sua salvação e que Deus não pode perdoar um pecador arrependido? Não é isso que nós estamos dizendo. Um exemplo do que nós estamos dizendo aqui é aquilo que aconteceu com Esaú. Esaú era irmão de Jacó, e eles tinham uma rixa muito grande. Nós conhecemos o texto bíblico, filhos de Isaac, e Jacó, ele tinha uma promessa sobre ele. E em determinado momento, Jacó, como Esaú tinha nascido primeiro, ele tinha o direito da primogenitura,
o direito de ser o herdeiro principal, de herdar a bênção principal do seu pai. E Jacó, então, que queria muito essa bênção, ele vai lá e num dia ele prepara um cozido legal, um lanche saboroso, e Esaú, que tinha saído para caçar, volta com fome sem ter conseguido pegar nada, e pede ao seu irmão: me dá o que você tem aí. E Jacó falou assim: eu não dou, eu só troco pelo seu direito de primogenitura, topa? E Esaú foi lá e trocou. O livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 16, vai nos dizer: não haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ele fez isso de maneira muito perversa, rejeitando a sua bênção, rejeitando o seu milagre, rejeitando a sua herança, por causa de uma coisa menor e tão passageira, algo que muitas pessoas têm feito nos nossos dias. E aqui o texto continua nos dizendo: pois bem sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Irmãos, buscar com lágrimas não é sinal de arrependimento. Não é sinal. Não é sinal. Arrependimento é outra coisa. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é ser tocado com a sua necessidade, a sua fragilidade e fazer o seu retorno absoluto para Deus de maneira definitiva. Isso é arrependimento. Tem pessoas que confundem remorso com arrependimento. E muitas pessoas, elas chegam ao final da sua vida arrependidas. Como é a palavra que eu usei? Com muito remorso, mas incapazes de se arrepender. É impossível. Depois de rejeitar a Deus definitivamente, é impossível. Não devemos cometer o erro de pensar que Esaú se arrependeu genuinamente e foi rejeitado por Deus. Isso jamais haveria acontecido. O texto fala que ele buscou lugar de arrependimento. E mesmo com lágrima tendo buscado, não encontrou possibilidade de se arrepender. Deus não rejeita o arrependimento genuíno. E a bem da verdade, o Senhor é o motivador do arrependimento genuíno. É Ele que muda o nosso coração para nos levar ao arrependimento genuíno. E nenhum arrependimento genuíno é possível se Deus não se mover a nosso favor. Mas existe um ponto, existe um momento onde o coração endurecido despreza a Deus de tal maneira que Deus entrega essa pessoa a si mesmo. E eu espero que esse não seja o caso de nenhum de nós que ouve essa mensagem. Esaú não conseguia mais se arrepender. Aqui podemos entender um pouco mais porque o livro de Hebreus é tão firme nessas advertências. Não é a primeira vez que nós vemos uma advertência assim. Semana passada eu estava conversando com meu pai, que assistiu uma das nossas mensagens, e ele brincou comigo: nossa, você foi muito duro. Não foi eu. É a Bíblia. E é uma coisa boa a gente pregar de maneira expositiva um texto, pega um livro e começa a falar, que o que a gente está falando não é para ninguém. É aquilo que a Bíblia está falando. E eu tenho muita tranquilidade de dizer: a Bíblia fala isso. Você pode não acreditar na Bíblia, mas é a Bíblia que fala isso. E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante. E aqui existem palavras de vida eterna. Então, nós podemos entender um pouco dessa firmeza de advertências, porque existe uma possibilidade real de alguém estar terrivelmente enganado. A gente achar que a gente foi escolhido, que a gente foi chamado, foi justificado. Nós entramos num processo contínuo de aprender e se acostumar com as coisas de Deus. E de repente a gente começa esse processo de indiferença com as coisas de Deus. Vai deixando o nosso coração ser endurecido e eventualmente caímos
rejeitando a Cristo completamente, expondo a vergonha e desprezo, a tal ponto que não haverá mais retorno na medida em que fomos definitivamente abandonados por Deus. Significa nesse caso que nós perdemos a nossa salvação, nós caímos da graça? Não. Significa apenas que podemos ser participantes do Espírito, experimentarmos a palavra, os poderes do mundo vindouro e jamais termos sido justificados, jamais termos sido salvos de verdade. E eu falo isso porque os versículos 7 a 8 continuam, explicam essa realidade. Porque a terra que absorve chuva que frequentemente cai sobre ela, aqui uma alusão àquelas bênçãos espirituais que foram citadas anteriormente, a iluminação, a participação do Espírito, a participação dos poderes do mundo vindouro, a experimentação da palavra, bênçãos, se comparam aqui à chuva que frequentemente cai sobre a terra. E a terra produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada e recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da sua maldição. Então aqui nós vemos não uma terra que produzia frutos e era muito verde, muito fértil e de repente começou a produzir espinhos. Não é isso que a gente vê aqui. O que a gente vê aqui é que existia uma terra que produziu muito frutos, era uma terra de bênçãos e uma terra de espinhos, uma clara alusão que existem terras que recebem a chuva e são de bênção, e tem a terra que recebe a chuva, e essa terra não será para a bênção, será para a maldição. Isso aqui está completamente alinhado com aquilo que o próprio Senhor Jesus nos disse na parábola do trigo e do joio. Ele fala que existia então aquelas pessoas que foram, existia o trigo que foi semeado por Deus, e ele cresceu, ficou bonito, mas o adversário em algum momento veio e semeou o joio, que era uma erva imprestável. E a erva cresceu, eles poderiam ser muito parecidos, mas no dia da ceifa, e até o dia da ceifa os dois estariam ali, mas no dia da ceifa eles seriam separados. Aqueles que se destinariam à bênção e aqueles que se destinariam à maldição. Nós já havíamos tratado esse assunto também lá no capítulo 3 de Hebreus, no versículo 14, nós lemos: porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, olha para o tempo verbal, primeiro nos tornamos participantes de Cristo, então guardamos firmes até o fim a confiança que tivemos. Somos participantes de Cristo se demonstrarmos a nossa confiança e esperança de Deus durante a nossa vida toda até o fim. E não vamos demonstrar essa confiança até o fim e então vamos nos tornar participantes de Cristo. Não, não é isso o que define o nosso futuro. Através das nossas atitudes, da prática diária, das pequenas e grandes decisões, nós demonstramos a fé que evidencia que somos, de fato, participantes da vocação celestial. Então, já somos. É claro que aqui, então, nós estamos falando de pessoas que, sim, estarão na igreja, recebendo todas essas coisas, ouvirão todas essas coisas, mas se afastarão e negarão a Cristo, e rejeitarão a Cristo de maneira definitiva, provando com isso que jamais haviam sido de Cristo de verdade. Mais à frente, em Hebreus capítulo 10, versículo 14, o autor, falando do sacrifício de Jesus, ele declara: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Se você pudesse ser santificado, justificado pelo sangue de Cristo, e então perder a sua salvação,
este versículo ficaria sem sentido. Mas aqui vemos que para aqueles que agora estão sendo santificados de verdade, a oferta de Cristo na cruz aperfeiçoa essa pessoa para sempre, até o fim. Até o fim. Então, pastor, por que o autor de Hebreus lança essa alerta, essa advertência? Nós vamos ver isso na nossa aplicação. E eu quero concluir com essas aplicações práticas. Primeiro, eu creio que eu seja um discípulo de Jesus. Eu acredito na minha salvação. Eu acredito que a minha salvação está segura em Deus e eu jamais apostatarei da fé. Mas eu farei isso se for convertido de verdade. Então aqui existe uma possibilidade, apesar de eu não acreditar nisso, mas uma palavra de advertência, para que eu não seja entre aqueles enganados, que vão viver de maneira distante e vão deixar acomodar e se distanciar do Senhor. Isso não deve dar lugar à negligência, conforme nós já falamos em outras mensagens. Porque quem vive dessa forma, chegará ao ponto em que seu arrependimento será impossível. Porque Deus vai chegar um momento que vai entregar essa pessoa para ela mesma, a dureza do seu próprio coração. Essa é uma advertência muito prática, muito importante. Precisamos viver de maneira diligente, é algo que o autor de Hebreus está falando por diversas vezes. A próxima coisa que nós poderíamos refletir aqui, por que o autor de Hebreus fala sobre isso? E eu acredito que ele fala sobre isso porque nós caminharemos até o fim, conforme eu já mencionei, ao lado de pessoas que se perderão, pessoas que apostatarão da fé. Eu oro para que vocês que estão aqui, vocês que nos ouvem em casa, não sejam entre aqueles que apostatarão da fé. Mas nós não precisamos ser meninos espirituais. Muitos o farão. E têm feito. O próprio apóstolo Paulo lamenta em suas cartas, pessoas que estavam lá, entraram no jogo de Satanás e apostataram. Estavam trabalhando ao lado do apóstolo Paulo. Quantos já não foram assim? Nós temos visto nas últimas semanas o escândalo dessa senhora que se denomina pastora, deputada, né? Eu não sei se essa pessoa é culpada, mas uma coisa que me chama muita atenção é que o linguajar, as coisas que ela fala, não são de alguém de Deus. Não são de alguém temente a Deus, alguém que é maduro em Jesus, alguém que já experimentou Jesus na sua vida. Fala de coisas muito estranhas, que a mim me são estranhas. E para mim é motivo de dúvida. Mas se de fato ela fez tudo isso, e se as milhares de pessoas que frequentavam as suas filiais, suas igrejas, olhando para ela, se afastarem, estarão errando e não entenderão aquilo que Hebreus nos adverte. O que Hebreus nos adverte é que tem pessoas que vão chegar ao ponto de se afastarem, de apostatarem da fé de tal maneira, e nós temos que esperar que esse tipo de coisa aconteça. E não colocar nessas pessoas a nossa esperança. É possível que você tenha sido magoado por um líder cristão, por exemplo, você tenha sido decepcionado. É possível que você olhe para aqueles mercadores da fé e se escandalize. É possível que você já tenha sido decepcionado por alguém em quem você confiava bastante dentro da casa de Deus. Mas isso não é motivo para você se deixar levar. Por quê? Porque está escrito. Vai acontecer. Jesus já tinha dito, e agora o autor de Hebreus diz, vai ter gente que vai ser impossível. Vai ter gente que vai provar, vai caminhar, vai viver, vai experimentar. Você vai dizer essa pessoa é crente. Essa pessoa conhece a Deus, essa pessoa caminha com Deus, e no final ela vai provar que nunca foi nada. E vai receber de Jesus no último dia, afastai-vos de mim, malditos do meu Pai. Nunca vos conheci, nunca. Nesses 20 anos, 30 anos, 50 anos que você disse me servir, nunca te conheci.
Então nós não precisamos ser meninos espirituais. Jesus nos advertiu dessa realidade. Então, por um lado, nós somos advertidos, uma aplicação é: toma cuidado para você não entrar nessa de esfriamento espiritual para a apostasia. Sabemos que no final das contas, se formos do Senhor, o Senhor vai nos preservar. É isso que a doutrina da perseverança dos santos diz. Mas nós não conseguimos enxergar além de um determinado véu. Nós não conseguimos enxergar aqueles que são de verdade de Deus, porque por enquanto nós só vemos aquelas plantas ao nosso redor, que podem ser tanto o trigo quanto o joio. Então, não sejamos contados entre o joio, por um lado. Por outro lado, estejamos alertas e preparados para as decepções. Isso também nos tem uma aplicação prática, de tal forma que nós não podemos nos deixar levar ou acompanhar aqueles que nitidamente estão caminhando para longe de Deus. E tem muita gente que é crente de verdade, mas acaba indo acaba indo na conversa de gente que é ímpia e se diz cristã. Irmãos, essa pandemia foi uma bênção para nós, porque de certa forma houve um peneiramento na fé nesses últimos dias, e isso é bênção de Deus, e isso tem sido algo tremendo, de muita utilidade para a igreja de Jesus. Eu acho que nós só vamos ver a utilidade da pandemia mais à frente. Mas aqui a gente é mais uma vez chamado a entender que os escândalos acontecerão, mas eles não devem nos arrastar para o fundo do poço, não devem nos arrastar para o cinismo religioso, não devem nos arrastar para uma vida de rancor e de futilidade. E finalmente, existe aqui também uma palavra de consolo, uma palavra de alento. Porque se vamos ver pessoas nesse estado, é possível que algumas dessas pessoas sejam muito próximas de nós. A gente não precisa desistir de ninguém, irmãos. Você não precisa desistir de ninguém, porque você não sabe se essa pessoa que se afastou é tão próxima de você e se afastou de Deus, está caminhando por caminhos tortuosos. Você não sabe se essa situação é definitiva. Mas você precisa deixar-se consolar por Deus. Olhando para esse texto e imaginando que o Senhor vai continuar cuidando de você, mesmo na dor de ver alguém se afundando num lamaçal. Mas nós podemos ainda assim ter esperança. A palavra dessa noite termina com esperança. E a esperança, ela vai ser muito mais característica quando nós entrarmos no próximo versículo, versículo 9. Mas aqui o autor vai dizer: quanto a vós outros, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falemos dessa maneira, nós temos uma crença, uma esperança, que na sua vida seja diferente. Então a esperança que fica nessa noite é essa. A esperança que na nossa vida vai ser diferente. Vamos orar, vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, vamos apresentar ao Senhor esse momento. Ore a Deus, deixa Deus ministrar o seu coração, animar a sua vida, despertar a sua fé, para que, de fato, essa palavra nos seja proveitosa. Pai Santo, é uma palavra dura e difícil, com certeza, mas é a Tua palavra. E nós entendemos que a Tua palavra nos é útil. Nós entendemos, ó Pai, que nada do que está escrito aqui é vão. Pelo contrário, como nós já vimos no próprio livro de Hebreus, que a Tua palavra, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, a ponto de discernir os intentos do coração. Obrigado por essa oportunidade de ouvir do Senhor, e que isso seja útil para a nossa vida, que isso de fato faça diferença para cada um de nós. Pai, queremos orar por aqueles que estão distantes, e que nessa noite, pessoas que estão distantes possam dar um passo em direção ao Senhor, enquanto há tempo para o arrependimento, enquanto não é tarde demais. Deus trabalha especialmente com aqueles que têm falado, mais para frente, a gente pode experimentar, a gente pode voltar, porque esse mais para frente, esse dia de amanhã pode não raiar sobre nós. Ó Deus, que hoje seja o momento da decisão, enquanto há tempo para arrependimento, enquanto não se restar em nós apenas o remorso, e não o lugar do arrependimento genuíno que nos vai levar para o céu. Faz isso, Senhor. Faz com que cada um reflita nessas palavras, e que a tua igreja seja, de fato, edificada por aquilo que ouviu. Em nome de Jesus. Amém.